18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6:02, boa noite pra você na sintonia certa, 18 horas no ar e hoje com ele, Cid Soares. Então, eu pensei que não ia falar meu nome. Boa noite. Fala, tudo certo, Carlão? Boa noite. Vamos lá então, começando mais um 18 horas, sejam bem-vindos. Vamos juntos até às 7 da noite. Vambora, Carlão. Começando com os destaques do programa 18 horas de hoje. O preço da gasolina no Amazonas foi o que mais subiu em todo o país esse ano. Hoje o consumidor paga 25% a mais que no início do ano. Começa o programa Desenrola Brasil, que vai facilitar a renegociação de dívidas. E o Amazonas poderá ter 10 deputados federais em 2026, 2 a mais que tem atualmente. 6:03. Estamos começando mais uma edição do 18 horas. Hoje é segunda-feira, 17 de julho de 2023 e você vai conferir os destaques do dia em mais uma edição do programa 18 horas e tudo isso para você aqui no melhor Mix do Brasil. No ar, mais uma edição. 18 horas. Olha, Cid, ouvintes para alívio aí de mais de 71 milhões de inadimplentes. Começou hoje a primeira fase do Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas. Nesse primeiro momento, mais de 1 milhão de brasileiros que têm dívida até R$100 com grandes bancos e estão negativados vão ter aí o nome retirado da lista de inadimplentes. Que maravilha, hein? Bom, mas poucos ainda sabem que podem conseguir se livrar das dívidas e até ter o nome limpo. A repórter Nathalie Moraes conversou com Judá Torres, que é economista e conselheiro do Conselho Regional de Economia no Amazonas, e traz, os detalhes sobre esse programa, que foi dividido em algumas fases. Confira agora na reportagem. Nathalie, com você. Começou hoje o Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas que é uma proposta de campanha do presidente Lula e uma das apostas do governo federal para acelerar o crescimento econômico do país. Segundo o economista Judá Torres, ele que também é conselheiro do Conselho Regional de Economia do Amazonas, a expectativa do programa de negociação de dívidas é renegociar cerca de 75 bilhões de reais de mais de 70 milhões de brasileiros devedores que estão com o nome sujo, sem acesso ao crédito para consumir. Hoje o Brasil tem 78% das famílias endividadas. 78% das famílias brasileiras estão endividadas. Ou seja, isso trava totalmente o consumo no país. No momento que o governo entra como intermediador dessas dívidas, como intermediador do acordo, do negócio, puxando as empresas, tratando condições melhores de pagamento, fiscalizando a questão dos juros abusivos, dando um prazo de pagamento adequado que se encaixe na renda familiar, a gente consegue colocar novamente essas famílias dentro do mercado. Essas famílias vão passar a consumir novamente. O programa será dividido em fases, com condições e públicos distintos, como explica o especialista. O programa Desenrola, ele tem 2 faixas, tá bom? A faixa 1, que é para dívidas de até R$5 mil, e contempla pessoas ou famílias que tenham até 2 salários mínimos de renda mensal, tá bom? E aí tem algumas características importantes desses programas, tá? Uma muito importante é que aqueles débitos até R$100, o governo negociou com as instituições para dar baixa nesses débitos bancários de até R$100, tá bom? E além disso, essas dívidas, que podem ser de até R$5 mil, elas vão ter aí pelo menos 12 meses para serem pagas, E essas dívidas, para elas serem negociadas, elas têm que ter sido inseridas no período de 1º de janeiro de 2019 até 31 de dezembro de 2022. São apenas as dívidas desse período temporal que elas podem ser negociadas no programa Desenrola. E além da faixa 1, a gente também tem a faixa 2 do programa Desenrola, tá bom? Que aí já contempla famílias que tenham renda familiar de até R$20 mil.
Para participar do programa, os beneficiados precisam ter contas nos bancos que aderiram ao Desenrola. O Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal já confirmaram a participação no programa. Para renegociar suas dívidas, os devedores precisarão ainda entrar em contato diretamente com os bancos, seja presencialmente ou pelos canais da própria instituição. Nesta etapa, estão sendo atendidas pessoas inadimplentes que possuem renda mensal de até 2 salários mínimos ou que estejam inscritas no Cadastro Único para programas sociais do governo federal. Poderão ser negociadas dívidas de até R$5 mil, incluindo passivos com o setor de serviços, como contas de água, luz e dívidas com o varejo. Para participar dessa etapa do programa, é necessário que o devedor tenha cadastro no site gov.br, plataforma do governo destinada para acessar serviços públicos digitais. O registro pode ser realizado diretamente no portal do governo federal. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Legal, tá aí uma boa oportunidade. Esse, sem dúvida, é um programa importante porque vai aliviar aí as finanças de milhares de brasileiros. De cada 10 adultos, 4 estão inadimplentes no país, ou seja, com dívidas em atraso e negativados nos serviços de proteção ao crédito. A situação do brasileiro tá tão difícil, é óbvio que o cidadão está deixando de pagar aí o básico, que é a conta de luz, de água, para poder manter um pouco de comida na mesa. Isso é uma situação realmente complicada. Irmão, com a taxa de juros que está no tamanho que está, complica mesmo, né? Bom, com essa renegociação, milhares de brasileiros vão poder voltar a ter crédito e, com isso, voltar também a comprar, o que vai movimentar a economia. Mas é fundamental, como disse, reduzir as taxas de juros, que hoje realmente são absurdas. O valor de uma geladeira chega a dobrar no financiamento de 18 meses. Quando se trata de financiamento bancário ou dívida de cartão, esse aí se transforma em algo absurdo, com juros de 411% ao ano. Não dá para segurar, né? Mix. Para 6h09 em Manaus. Boa noite para vocês, 100,7 na sintonia certa. Olha só, um estacionamento irregular danificou o trecho de uma ciclovia que está sendo construída na Avenida Coronel Teixeira, Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. E agora a prefeitura vai cobrar R$54 mil a casa de show para consertar o que foi danificado em si. 54 pila, será, né? Bom, foi aí um flagrante, né? Feito pelo próprio prefeito Davi Almeida, e o repórter André Meirelles tem mais informações sobre esse caso. Boa noite, André. Fala pra gente aí, a prefeitura chegou a um acordo com o proprietário da casa de eventos? Como é que ficou isso? Chegou a esse acordo, sim. Muito boa noite, Cid, boa noite, Carlão, boa noite também a todos que nos acompanham aqui na 100.7. Olha, a obra está sendo paga aí por uma casa de show, já que o dano, segundo a prefeitura, foi causado pelo estacionamento irregular desse evento ocorrido aí no final de semana. Desde o início desta manhã de hoje, né, as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura, SEMINF, elas atuam ali nas obras de reparo do passeio na ciclovia, que fica localizada no bairro Ponta Negra, aqui na Zona Oeste de Manaus. E na madrugada do último domingo, o local foi utilizado de forma inapropriada pelos motoristas que participaram desse evento aí, dessa casa de show. E teve até um vídeo publicado, inclusive, pelo próprio prefeito aqui de Manaus, Davi Almeida, e foi aí que a empresa se responsabilizou pelos custos, que foi estimado aí a R$54 mil. Isso também, quem conta mais como é que ficou essa situação é o secretário de obras, o Renato Júnior, que também é secretário da SEMINF. Vamos ouvir. Vamos lá. A Prefeitura de Manaus representa o povo através do prefeito Davi, e nós temos que fazer melhorias na cidade. Só que o povo, a população, faz a sua parte, que é de cuidar, de zelar. E essa obra, concretada semana passada, para pedestres, estacionaram no evento à noite, e o prefeito usou das suas funções de prefeito e também de cidadão, e foi lá e reivindicou nas suas redes sociais. E agora a empresa que faz o evento, a casa de eventos, já entrou em contato com a empresa terceirizada que faz a obra, e ela vai arcar com prejuízo de R$54 mil. Ou seja, nós da prefeitura não pagaremos o dano, quem vai pagar é a casa de evento. Mais de 40 carros foi multado aqui no final de semana e ficará agora de plantão nos outros finais de semana também, para que os carros que subirem aqui sejam multados imediatamente.
18 horas. Viu aí o secretário de obras da CEMINF, que é o Renato Júnior, explicando aí sobre a situação, né, de já ter sido feito esse trabalho aí, a construção da calçada de concreto aí que foi concluído em 10 dias. E aí sendo necessário 28 dias no caso da secagem do material. Aí o prefeito... Eu acho, né, que até vale aqui ressaltar que ele está dando uma justificativa também que isso aí não vai ser um ônus, né, para os cofres públicos. Mais importante se dizer isso. Exatamente, que foi orçado pela prefeitura, que estava ali contratando a empresa, e a mesma empresa que fez a primeira vez foi recontratada novamente pela prefeitura, mas dessa segunda vez vai ser agora, o orçamento vai ser feito pela essa empresa responsável por esses danos aí. Perfeito. E, né, também todos os fins de semana os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana estarão em plantão para fazer a fiscalização aí desse local aí da ciclovia, né? Perfeito. A prefeitura vai entregar. Cid, Carlão. Valeu, então, André, até daqui a pouquinho. 6h13, você no melhor mix do Brasil, dando sequência na melhor programação de Manaus. 18 horas. Olha aí, a audiência dos assassinatos de Bruno Pereira e Dom Phillips recomeçou hoje no Fórum de Tabatinga, interior do Amazonas. Os depoimentos começaram em março desse ano, mas por problemas técnicos foram adiados para abril e maio, Cid. Pois é, olha, com novas testemunhas nesta audiência de instrução dos assassinatos do jornalista e do indigenista, a Justiça Federal analisa se os réus serão levados a júri popular. São réus no processo Amarildo da Costa Oliveira, conhecido por Pelado, Ocenei da Costa de Oliveira, conhecido como dos Santos, e o Jefferson da Silva Lima, conhecido como Pelado da Dinha. Os detalhes agora com Odineia Araújo. Os depoimentos dos envolvidos no assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips começaram em março desse ano, mas devido a problemas principalmente com a internet, foram adiados. Em abril, as audiências foram retomadas com o depoimento de novas testemunhas e informantes, tanto de acusação quanto de defesa. Após acordo entre as partes, a Justiça determinou que os réus seriam ouvidos em maio. E no dia 8 de maio, os réus Amarildo da Costa Oliveira, o Pelado, Ozenei da Costa de Oliveira, o dos Santos, e Jefferson da Silva Lima, o Pelado da Dinha, foram ouvidos por videoconferência por estarem em presídios federais. Amarildo e Jefferson confirmaram culpa nos assassinatos. Já Ozenei continuou negando, mesmo o inquérito apontando o envolvimento dele. Para que testemunhas de defesa impedidas de depor antes pudessem ser ouvidas, a Justiça Federal determinou a anulação dos interrogatórios dos 3 réus. Com essas novas testemunhas, a audiência de instrução dos assassinatos de Bruno e Dom foi retomada. A Justiça analisa também se os réus serão levados a júri popular. Para o integrante da Comissão de Direitos Humanos da OAB Amazonas, Caupolicán Padilha, esse julgamento é essencial porque envolve a morte de defensores de direitos humanos. Então a Justiça ela tem a oportunidade de deixar uma mensagem, a mensagem de que essa linguagem ela é importante para nós. Só que eu entendo que o julgamento ele ainda se mantém muito no quadro dos executores do crime. Eu acho que o julgamento e as investigações poderiam se ampliar, porque esse crime, e aí seria bem pedagógico se a Justiça deixasse essa mensagem, esse crime ele não envolve apenas os executores. Os executores, eles são a ponta de um fato que é construído e foi construído muito, inclusive, no governo passado, no sentido de se criar ambientes de perigo para a linguagem dos direitos humanos e seus defensores. Caupolicán Padilha, da Comissão de Direitos Humanos da OAB, também defende que a compreensão do fato seja ampliada. Inclusive para alcançar aquelas pessoas que operaram discursos de ódio contra essa linguagem e discursos também de agentes políticos que incentivaram, isso é importante que isso fique bem claro, incentivaram esse tipo de postura, essa postura homicida, essa postura de eliminação
dos sujeitos que defendem a linguagem dos direitos humanos. O 18 Horas tentou ouvir também a Univaja, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, que também denuncia crimes na região, mas a entidade prefere aguardar os desdobramentos da audiência para se posicionar. A expectativa é que os réus sejam interrogados em até 10 dias após a coleta dos depoimentos de todas essas testemunhas de defesa. Dom Phillips e Bruno Pereira foram vítimas de uma emboscada em junho do ano passado, quando retornavam de uma expedição para a coleta de informações do livro que o jornalista britânico escrevia sobre a Amazônia. De acordo com as investigações, Bruno morreu por combater a pesca ilegal no Vale do Javari e Dom porque estava com ele no momento da emboscada. Odinei Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Na hora 5h17, voltando a falar de economia, o Amazonas foi o estado onde a gasolina ficou mais cara no ano agora, 2023. O que mostra aí um levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Infelizmente essa aí é a nossa realidade, né, Carlão? No início do ano a gasolina era vendida em média R$ 5,33, passa agora para R$ 6,30, um aumento de 25%. É muita coisa, principalmente para quem trabalha nos aplicativos aí, né? Os motoristas de aplicativo. Tá realmente cara a gasolina. Não tem dúvida. E a repórter Nathalie Moraes conversou com a economista Denise Kassama e explica aí um pouco mais pra gente o porquê desses aumentos absurdos e abusivos que pesam no bolso do consumidor. Confira, Nathalie Moraes. O preço da gasolina no Brasil ficou 11,8% mais caro desde o início do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O combustível encareceu em todos os estados, sendo que 7 registraram um aumento superior a 15% em comparação à última semana de dezembro de 2022. O Amazonas, por exemplo, foi o estado onde a gasolina ficou mais cara. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil, o combustível é vendido hoje aqui no estado a R$ 6,30, valor 25,7% superior ao comercializado no final do ano passado, quando o consumidor pagava em média R$ 5,33. Já o Piauí foi o estado que registrou a menor variação, com 3,1%. Para a economista Denise Kassama, que também é vice-presidente do Conselho Federal de Economia, fatores como logística e o abastecimento dos postos pela refinaria local que recentemente foi privatizada encarecem os combustíveis. Tradicionalmente é muito normal a gente entender que o preço do combustível em Manaus ele é superior à média nacional por conta do alto custo logístico. O combustível que abastece aqui a cidade de Manaus, ele vem parte de Coari, parte de fora do Amazonas, portanto, normalmente no modal fluvial, que encarece bastante o custo. Agregado a isso, temos que considerar que a refinaria de Manaus, agora REAM, ela é uma refinaria privada, então ela não se atém aos preços necessariamente praticados pela Petrobras. O aumento no preço acontece também em função da retomada da cobrança dos impostos. No dia 1º de março, a cobrança de uma alíquota parcial do PIS e COFINS e o CID voltou a incidir sobre os preços dos combustíveis no país inteiro. Na época, o aumento foi de 47 centavos por litro da gasolina. Já no dia 1º de junho, houve uma alteração na cobrança do ICMS monofásico, uma alíquota única que passou a ser cobrada por todos os estados no Brasil. A tarifa de R$ 1,22 era superior ao cobrado em 20 estados. Já no último dia 29 de junho, o governo federal retomou a cobrança da alíquota cheia do PIS e COFINS. O preço da gasolina aumentou 27 centavos
centavos por litro por conta da nova alíquota do PIS/COFINS e mais 7 centavos em função do CID, totalizando um impacto de 34 centavos por litro. Segundo a economista Denise Kassama, mesmo com a privatização da REAN, ela utiliza os preços praticados pela Petrobras como um parâmetro. O que se tem observado também é que os postos de combustível estão tentando aí recompor as suas margens de lucro, aumentando também a gasolina. Então, mesmo que a REAN no dia 2 de julho anunciou que ia reduzir o preço do combustível, entretanto, a gente não observa essa redução nos postos, né? O que a gente vê é um aumento. Estamos num mundo no mercado privado, então oferta e demanda é que regem aí a questão. Em nota, o Procon Amazonas, Instituto de Defesa do Consumidor, informou que está acompanhando o aumento de preços dos combustíveis praticados nos postos aqui da capital e que vem realizando blitz de fiscalização durante a semana para apurar possíveis abusos por parte dos postos de combustíveis. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas 23 minutos, você no melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques desta segunda-feira, mais uma edição do 18 horas no ar. Olha só, em pesquisadores do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, dizem que manter os benefícios da Zona Franca de Manaus e os do Simples pode elevar a 28% a alíquota do imposto sobre o valor agregado, o IVA, Cid. Bom, se isso acontecer, o Brasil teria a maior alíquota do imposto sobre consumo do mundo, superando a Hungria, que tem alíquota aí de 27%. Bom, isso coloca a Zona Franca no alvo dos ataques dos críticos do modelo. E para falar mais aí sobre isso, vamos chamar agora o nosso correspondente em Brasília, jornalista Carlos Eduardo Matos. Boa noite, Cadu. A pressão contra a Zona Franca de Manaus ganha um novo capítulo. Como é que fica isso? Não acaba e não fica pouco, hein, Cadu? Pois é, agora é série, né? Não é mais capítulo não, gente. Boa noite, Cid, meu querido. Boa noite, querido. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Cid, primeiro, essa pesquisa do IPEA faz um alerta que deixa todo... Você nos ouve ainda, Cadu? Caiu? O que houve? Alô, alô? Caiu, né? Ok, vamos seguindo então. Agora são 6 horas 24 minutos. Você no melhor Mix do Brasil, dando sequência da melhor programação de Manaus. A gente volta com o Cadu já já. 6h24. 18 horas. Olha só, a população do Amazonas de 3.900.000 habitantes, projetada pelo censo 2022 do IBGE, permite que a bancada do Estado na Câmara Federal salte de 8 para 10 deputados nas eleições de 2026, Cid Soares. Continua daí. E a repórter Odiné Araújo conversou com especialistas que defendem esse aumento seja para a próxima eleição. Nós vamos conferir detalhes agora com ela. Odiné Araújo. Os números do Censo 2022, divulgados recentemente pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revelaram diversas mudanças na população brasileira. Mudanças essas que podem até refletir na composição da Câmara dos Deputados em Brasília. Pelos resultados dos dados do Censo 2022, alguns estados estão subrepresentados e deveriam ter mais cadeiras na Câmara Federal em relação ao número atual. O Pará, por exemplo, ganharia mais 5 cadeiras, Santa Catarina mais 4, o Amazonas e Goiás ganhariam mais 2 vagas cada um e Mato Grosso teria mais uma vaga. Em contrapartida, pelos dados do Censo 2022, 7 estados estão com representantes a mais na Câmara dos Deputados e teriam de perder vagas. O Rio de Janeiro, por exemplo, perderia 4 vagas, Rio Grande do Sul perderia 3 cadeiras, a Bahia, Paraíba e Piauí perderiam 2
vagas cada um e Pernambuco perderia uma cadeira na Câmara Federal. Analistas chamam a atenção para a necessidade de revisão da proporcionalidade na representação parlamentar dos estados na Câmara dos Deputados. Ao contrário do Senado Federal, a representação na Câmara em Brasília não obedece a um número fixo de representantes, mas é proporcional à população de cada um dos estados. Nesse sentido, qualquer alteração na população residente nos estados deveria determinar uma mudança no número de deputados federais, a fim de não distorcer a representação. O analista político Brian Douzani explica o que mudaria no Amazonas caso o estado tivesse mais representatividade em Brasília. Antes de tudo, trata-se de um direito e o Amazonas não pode abrir mão de ter mais 2 deputados na sua bancada. Com 2 parlamentares a mais, segmentos da sociedade que hoje não têm representação podem chegar ao Congresso Nacional. Isso sem falar nos recursos. Hoje, o mandato de um deputado ajuda dezenas de prefeituras no interior do Amazonas, através das emendas individuais e as emendas de bancada. Estamos falando de asfaltamento de ruas, construção de escolas e unidades de saúde. O 18 Horas tentou ouvir o presidente da bancada do Amazonas em Brasília, o senador Omar Aziz, para saber se o estado pretende requerer essas vagas, mas até o fechamento desta edição, ele não enviou resposta. A última alteração das bancadas estaduais no Brasil aconteceu em 1993 e, com isso, as vagas por estado na Câmara Federal estão totalmente defasadas. O Tribunal Superior Eleitoral já até emitiu uma resolução para promover a correção da proporcionalidade, mas a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que mantinha os números para as eleições de 2014, cujo teor permanece em vigor até hoje. Odinei Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora são 6h28. Você no melhor Mix do Brasil. Nós estávamos com o Cadu e nós tivemos um problema na ligação e nós estávamos falando com o Cadu direto de Brasília sobre mais um problema aí que a Zona Franca está passando nesse momento aí, que é uma sofrendo pressão, né? Uma pesquisa econômica do IPEA, não é isso, Cadu? Claro. Você estava falando que a Zona Franca está pressionada mais uma vez. Cadu? Exatamente, eu estava dizendo primeiramente, Carlão, que essa pesquisa do IPEA, ela já chama atenção pela sua mensagem, né? Que ela diz que se essa reforma, o texto da reforma aprovado pela Câmara fosse promulgado pelo Congresso Nacional do jeito que está, vai gerar uma alíquota de 28,4% de IVA, que é o imposto sobre valor agregado, ou seja, todos os impostos que a gente já conhece, né, que é o ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS, todos unificados ali, vão gerar um imposto único de 28,4%. Pesado, né? Ou seja, se pode até se tratar de simplificação, mas de redução de imposto, isso daí esquece. Então, eu acho que vai ocorrer, inclusive, um aumento de carga tributária se a reforma sair como ela está agora. E segundo essa pesquisa, Carlão, o motivo pelo qual esse percentual está tão alto, astronômico, são as excepcionalidades e o tratamento diferenciado a diversos setores da economia. Uma dessas excepcionalidades é a Zona Franca de Manaus. O relator preservou o modelo da Zona Franca e ainda inseriu alguns pontos que mantêm a competitividade do nosso modelo. Como a gente já falou aqui, foi uma reforma tributária aprovada na Câmara, foi positiva para a gente, né? A gente não pode reclamar do que foi aprovado lá. Outra excepcionalidade é o Simples Nacional, que foi preservado nessa reforma a pedido das micro e pequenas empresas. O relator também deu tratamento diferenciado nessa reforma aos setores da saúde, educação, transporte público, agricultura, agronegócio, né? Enfim, foram muitas concessões e exceções, Carlão e Cid. Muita gente graúda do setor produtivo veio aqui em Brasília em busca de exceção e conseguiu. E agora, essa bucha está com o relator do Senado, o senador Eduardo Braga, que vai ter um difícil trabalho de defender o que já foi aprovado em favor da Zona Franca de Manaus, né? E ao mesmo tempo tentar baixar esse percentual de 28,4%. Até porque o texto original da PEC 45, que é o que deu início a essa reforma, Carlão, ele prevê 25% de IVA, ou seja, as concessões,
as excepcionalidades resultaram aí no aumento de 3,4% a mais de imposto. E o ministro Fernando Haddad, claro, ele criticou essa pesquisa do IPEA, dizendo que não foram vistas aí alguns outros pontos dessa reforma, que essa pesquisa está sendo injusta, né? Que o governo, o IPEA não olhou alguns outros pontos cruciais, como a possível redução de sonegação e a redução do custo Brasil. Mas ele também ficou ali, não falou nada sobre qual o percentual de IVA que o governo está trabalhando. Isso daí deve ser decidido em lei complementar. Então, vamos continuar seguindo. Essa matéria é muito importante, que saiu na Folha de São Paulo também nesse fim de semana, essa pesquisa que saiu, porque ela mostra que o caminho não vai ser fácil para o Senado para discutir a reforma tributária. Ou seja, não é possível que não haja uma redução de impostos, e sim uma simplificação. Então, principalmente os setores de serviços, tá, gente? Que pode ser prejudicado bastante futuramente, caso essa reforma. A gente pensa o seguinte: vai reduzir 3,4%? Difícil, viu? Vai ser difícil manter 25%. Ainda mais diminuir um pouco mais. Esse trabalho aí vai ser difícil, que está na mão do senador Eduardo Braga. Cid, Carlão. Cadu, não tá fácil realmente. Agora, Cadu, finalmente começou o programa Desenrola Brasil, mas sem ajudar a quem tem dívidas de água, luz e telefone. Por que aconteceu isso, Cadu? Qual foi? Carlão, o governo lançou o Desenrola Brasil pela metade. A gente falou isso aqui na semana passada. Nessa primeira etapa que começou hoje, como disse a nossa querida Nathalie Moraes, o governo vai ajudar aqueles que devem até R$100 para as instituições, que devem R$100 para as instituições financeiras e que estão negativadas por esse motivo, né? Por esse valor, e que é considerado irrisório, né? Estão com o nome no SPC Serasa por um valor tão pequeno, tão curto, né? E também aquelas famílias cuja renda é de R$20 mil, mas que estão em dívida nos bancos. Essa é a primeira etapa, que começou agora nessa segunda-feira. A segunda etapa, segundo o governo, Carlão, deve começar em setembro. E aí o governo vai ajudar aquelas milhões de pessoas que têm dívidas em concessionárias de serviços públicos, como, vamos simplificar, Amazonas Energia, Águas de Manaus, as operadoras de celular como Vivo, Oi, TIM, enfim, quem utiliza esses serviços aí, mesmo que sejam empresas privadas que estão em dívidas, o governo deve entrar a partir de setembro com outras, com campanhas de negociação, chamar essas empresas aí para facilitar o processo de renegociação e aí tirar essas pessoas, porque tem muita gente no SPC Serasa, não é por causa de banco, mas sim por causa de conta, de luz, de água, de celular, de gás, né, que tem os condomínios aí, enfim. Então, mas só em setembro que o governo começa a trabalhar, a facilitar o processo de renegociação para esse público. E nesse mesmo período aí de setembro, o governo vai também ajudar as famílias com renda de até R$5 mil e que estão devendo do banco. É uma faixa menor de público, um público bem maior, na verdade, né? Que é esse público que recebe até salarialmente R$5 mil. Cid, Carlão. Bom, Cadu, a agenda presidencial prevê visita de Lula a Parintins no fim desse mês e de Alckmin aqui em Manaus no dia 24. O que eles vêm fazer aqui, Cadu? Qual é a agenda? Cid, está prevista a ida do presidente Lula ao Amazonas ou no fim desse mês, nesse período aí que você disse, entre 27 e 29, provavelmente desse mês, ou no início de agosto, provavelmente dia 10, tá bom? Perfeito. O objetivo é ele participar de uma cerimônia que oficializa a inclusão de Parintins ao Sistema Interligado Nacional. Há dúvida com relação a essas datas, Carlão, por isso que eu estou colocando aqui todas as possibilidades, porque a Casa Civil ela está finalizando ainda a agenda do presidente Lula, tentando aliar esse evento aí que vai acontecer a outros compromissos. E essa pode ser a primeira agenda de Lula no estado do Amazonas depois da eleição. Desde o dia 14 de junho, Parintins passa por esse processo de mudança, né? Essa que agora passa a não depender mais das termoelétricas, né? E a ideia é fazer com que o presidente Lula participe desse momento importante para o município de Parintins. Então, estamos tentando confirmar ainda, ou se o presidente Lula vai seguir de Parintins para Manaus, para outros compromissos, ou se ele sai de Parintins de volta para outros estados. E no dia 25 está prevista a ida, isso daí
já é um pouco mais confirmado, viu? Essa data, dia 25, está prevista a ida do ministro da Indústria e Comércio, o Geraldo Alckmin, que também é vice-presidente da República, para ele participar da assinatura do contrato de transferência da gestão do CBA, que é o Centro de Biotecnologia da Amazônia, para a Fundação Universitas de Estudos Amazônicos. Então tem essas duas agendas, Geraldo Alckmin, que virá nesse dia 25, e tem também, me falaram, fontes aí do Palácio do Planalto, que está mais provável para que Lula visite Parintins no dia 10 de agosto. É provável, mas eu prefiro jogar aí as datas previstas aí para a gente não ficar apostando só em uma data. Perfeito. Volto com vocês, Cid Carlão. Obrigado, Cadu. Valeu, Cadu. Agora 6h36, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. 6h37, seguinte, hein? A Justiça do Amazonas concedeu prisão domiciliar para a influencer Isabela Aurora, de 21 anos. Ela ganhou o benefício por ser mãe de uma criança de pouco mais de 1 ano e lactante. Bom, apesar da determinação judicial, Isabelle segue custodiada no Centro de Detenção Feminino, no quilômetro 8 da BR-174. Ela deve deixar a prisão amanhã de manhã, segundo o advogado de defesa da influenciadora, Eduardo Rodrigues. Isabelle Aurora e o ex-marido dela, Paulo Victor Monteiro Bastos, de 25 anos, foram presos no dia 5 deste mês, durante a segunda fase da Operação Dracma, realizada pela Polícia Civil do Amazonas, que investiga fraude na venda de rifas pela internet. 6h37 agora. Mix. Vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para amanhã, né? Hoje é segunda-feira, amanhã, terça-feira. Tempo e temperatura é com ele, Cid Soares. Previsão do tempo. Olha, Carlão, de acordo com o Clima Tempo, previsão para amanhã, né? Vai ser um dia de sol, claro, evidente, com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva somente à tarde e à noite. Temperaturas variando entre 24 graus na mínima e 33 na máxima, e a umidade relativa do ar atinge uma máxima de 90%. Graças a Deus, vamos respirar um pouquinho de água. É isso. Agora 6h38, você no melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques do dia, 18 horas no ar. 18 horas. Olha só, hein? Morreu na madrugada desta segunda-feira o pianista, compositor e arranjador João Donato, aos 88 anos de idade. Ele, que nasceu no Acre, morreu em decorrência de uma série de problemas de saúde. João Donato, né, Ciri? Isso, ele já havia sido internado, né, num hospital no Rio de Janeiro, devido a uma infecção nos pulmões. Agora 6h39, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Agora nós vamos falar aí de um assunto que começa a preocupar e que uma pesquisa realizada aqui no Amazonas identificou a presença de plástico em peixes consumidos aqui no estado, hein, Cid? São fragmentos e filamentos de sacola plástica, linha de pesca e isopor. O repórter André Meirelles volta aqui com a gente agora e tem mais informações sobre essa pesquisa. Boa noite, André. Então, quais foram as espécies de peixe que foram pesquisadas e encontradas esse material? Muito boa noite mais uma vez, Cid Carlão, todos que nos acompanham aqui. Os pesquisadores analisaram 336 peixes e encontraram aí as 34 partículas de plástico com forma de fragmentos e filamentos. Os materiais mais encontrados aí foram as sacolas e também linhas de pesca e até isopor. E foram analisados 6 espécies, Cid Carlão, de peixes, né? O jaraqui, aruanã, tucunaré, tambaqui, sardinha e o pacu. Inclusive é um dos peixes, né? Aí são esses 6 aí. Essas espécies do que mais é consumido pela gente, né? Por mim, pelo Carlão, pelo Cid. Acabou com a gente, foram todos os peixes da linha 1 aqui. Todos os peixes ali vendidos na feira, no bequinho. É dessa situação que aconteceu, desse estudo que foi feito aí pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável, que foi realizado lá no município de Tefé. O estudo é intitulado Ocorrência de Microplástico em Peixes Comercializados no Mercado Municipal de Tefé, que fica aqui no interior do Amazonas. E foi coordenado aí pela mestra em Zoologia Caroline Gomes Sarmento. Ela também explica mais um pouco sobre essa situação. Vamos ouvir. As espécies-alvo da pesquisa foram o jaraqui, o tucunaré, a sulamba, o tambaqui, o pacu e a sardinha. Foram examinados os estômagos e intestinos de 336 peixes
e encontrado 34 partículas de plástico de diferentes tamanhos. Não só aquelas que podem ser classificadas como microplástico, mas também de tamanhos maiores ou ainda menores. Esse estudo se junta a outros estudos que foram realizados com peixes do Rio Negro, próximo da cidade de Manaus, peixes de riacho e também de regiões extaurinas da Amazônia, no estado do Pará. A poluição da água é um vetor de ameaça, com importantes consequências para a biodiversidade aquática, além de representar um risco à saúde pública. 18 horas. Estava ouvindo aí Carolina Sarmento, né? Aquela pesquisadora que estava envolvida também no estudo aqui da FAPEA do estado do Amazonas. Eu também conversei com o professor e biólogo Gabriel Melo. Hoje, a gente conversando sobre essa situação, ele também que já tem experiência sobre essa situação, ele falou mais sobre o que causa também esses sacos plásticos aí, quando é jogado nos rios também, garrafas plásticas, o que acontece com a saúde desses animais. Vamos acompanhar. E é claro que, dependendo do tamanho desses fragmentos de plástico, eles podem causar ferimentos no estômago, no intestino desses peixes, podendo levar aí até mesmo a mortalidade deles. O que mais me preocupa, na verdade, é a origem desse plástico, porque se você fizer aí um passeio pelo rio, você vai encontrar muita garrafa, muita sacola, muito lixo jogado no rio. Então a gente tem que começar a ter uma conscientização de que a água não lava tudo. A água não limpa tudo, ela também se suja, ela também se polui, então é muito importante que a gente possa preservar esse ambiente para a gente continuar tendo peixes tão saudáveis e saborosos na Amazônia. 18 horas. Isso aí, a gente ouviu o professor e biólogo, né, o Gabriel, ele deu essas informações aí, e também a gente fala que o estudo ele recomenda ações para reduzir a poluição por plástico aqui no Amazonas. E aí é só educar a população sobre os riscos da poluição por plástico, investir em infraestrutura, isso para coletar a reciclagem de plásticos e proibir o uso de plásticos descartáveis, desenvolver alternativas para o plástico como embalagens biodegradáveis. Essas são as informações também que foram concluídas e incluídas também nesse estudo, né? Que a gente sabe também que sacolas plásticas, já tem a lei também que está no Amazonas sobre retirada de sacolas plásticas. O que falta de verdade, André? Falta campanha, principalmente nos barcos de linha. Quem viaja pelos rios do Amazonas sabe exatamente do que eu estou falando. Principalmente nesse período agora de ida para Parintins, é um exemplo simples, né? É muita lata de cerveja que é jogada no rio, os caras não depositam sacolas plásticas nas lixeiras, jogam direto no rio, resto de comida, é o que for, o que tiver na mão. Assim, de manter a campanha claro, também, né? Porque a campanha ela faz um momento e depois para, aí volta evidente. Tudo novamente. É um trabalho que precisa ser feito e ajustado a partir de agora, principalmente para você que nos ouve. A gente cansa de ver toneladas de lixo sendo recolhida dos igarapés. De onde que vem isso? É o tempo todo. Isso da cidade inteira, é a cidade inteira, não é uma pessoa, não são duas. A gente jogando lixo do ônibus, isso quando chove, depois vai ser levado para dentro de um bueiro e depois vai chegar no rio. Esse é um pensamento que precisa ser levado adiante, né, da gente começar a fomentar as campanhas. Não é só troca de plástico para biodegradável, isso não resolve. Tem que fazer campanha educativa mesmo, funciona. Nada mais justo do que isso. Valeu, André. Obrigado, querido. 6h44, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, nesta quarta-feira teremos a presença da cúpula do Judiciário Brasileiro aqui no estado. É que a presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Rosa Weber, e a ministra Carmen Lúcia vão lançar a primeira tradução oficial da Constituição Federal em língua indígena, Cid. Isso, e a solenidade será em São Gabriel da Cachoeira, aqui no Amazonas. A ministra Carmen Lúcia também participará do evento, que integra uma série de atividades das ministras no estado dedicadas aos povos originários. A tradução da Constituição foi feita por indígenas bilíngues da região do Alto Rio Negro e Médio Tapajós na língua Inhangatu, conhecida como Tupi Moderno. A iniciativa é para promover os direitos dos povos indígenas no marco da Década Internacional das Línguas Indígenas, 2022 a 2032 nas Nações Unidas, e busca também
cumprir o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16 da Agenda 2030, para promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável. Esse projeto foi realizado em parceria com o Tribunal de Justiça do Amazonas e a Escola Superior da Magistratura do Estado e conta com apoio institucional da Fundação Biblioteca Nacional e da Academia da Língua Nhengatu. No Amazonas, a ministra vai inaugurar ainda os escritórios sociais de São Gabriel da Cachoeira, Maués e também em Parintins. São espaços multisserviços para atendimento a pessoas egressas do sistema prisional e seus familiares, em particular indígenas que tenham vivenciado a experiência do cárcere. Agora 6h46, você no melhor mix do Brasil. Mix. Olha só, daqui a pouquinho, no 18 horas, você confere. Prévia do PIB tem a pior queda para maio em 5 anos. Ministro Haddad culpa as taxas de juros. Detalhes em instantes aqui no 18 horas. 18 horas. Muito bem, agora nós vamos conferir aí a previsão do tempo. Tá com ela aí no gatilho, Cid, para hoje? Ponto. Vamos fazer lá. Aí. Então, previsão do tempo para hoje com o Cid Soares. É só lembrando que a temperatura vai baixar um pouco daqui a pouco, não tanto, claro, né? Chegaremos a uma mínima de 25 graus, com período aí indicando que pode haver chuva de até 10 milímetros, 90% de possibilidade de chuvas. Umidade relativa do ar vai atingir um pico máximo de 91%. É o que temos por hoje. Legal, 6h47, chegou a hora de conferir os bastidores da política amazonense com ela. Boa noite, Cíntia Blink. Então, os nossos deputados e vereadores entraram em recesso, hein? Estão de férias, é isso, Cíntia? Boa noite, linda. Boa noite, Carlão. Boa noite, Cid. Todo mundo que tá com a gente na 100.7. Então, meninos, é isso, né? Período de folga para os vereadores, para os deputados estaduais, para os deputados federais, para o governador, que também deixou aí para o vice Tadeu de Souza. E a Câmara Municipal de Manaus fica de férias, fica de folga até dia 30, agora desse mês de julho, e na Assembleia Legislativa até 31. O que vai rolar quando eles voltarem, né? No retorno, no dia no dia 30 na Câmara, eles vão votar aquele veto do projeto de lei de autoria do vereador Diego Afonso, lembra? Sobre a construção de um posto de combustível na área de preservação ambiental Floresta Manaus, no Coroado, Zona Leste. Esse assunto foi bem discutido na Câmara, mas foi aprovado. Foi enviado para a sanção do prefeito, que não sancionou, ele vetou. Ele disse que teve vício de iniciativa e que também houve um erro aí nos requisitos para a redução de área de conservação. E recomenda, né, o veto. Eu conversei com alguns vereadores para saber qual que é o clima, como é que está a temperatura. Vão derrubar esse veto do prefeito? Vão manter o veto? Como é que vai ser? Porque, como eu falei, foi bem discutido na Câmara. Então, teve gente colocando argumentos contra, argumentos a favor, e ainda assim passou por lá. Mas, um veto do prefeito tem um peso grande. Então, me garantiram que sim, que o veto será mantido, ou seja, a área vai manter ali preservada, mas a gente tem que ver no dia, ver nesse retorno o que acontece. Agora, o que estão dizendo aí nos bastidores é que sim, o veto será mantido. Já na Assembleia Legislativa, as atividades retornam dia 1º de agosto, pelo menos no plenário, mas dia 31 de julho, oficialmente já estariam ali retornando. Lá na Assembleia, o que está mais em voga, o que está mais sendo discutido é sobre uma ação da Comissão de Ética, que agora está na mão da Comissão de Ética, presidida pelo deputado Sinésio Campos, sobre a investigação de quebra de decoro da deputada Joana Dark, que foi protocolada na última sexta-feira. A gente chegou a comentar aqui que teve um abaixo-assinado com mais de 20 mil assinaturas por conta da invasão na sede do IBAMA e tudo isso. Então, estão de folga agora, mas para o retorno tem trabalho para fazer, viu? Cid, Carlão. Cíntia, o PT e o Republicano são os maiores partidos do Amazonas em números de filiados, é isso mesmo?
É isso, porque mais ou menos ali 250 mil eleitores são filiados a algum partido aqui no Amazonas. Desse número, que representa mais ou menos 10%, 9,5% do eleitorado que pode votar no Amazonas. Isso fazendo ali um cruzamento dos dados do Tribunal Superior Eleitoral com o censo de 2022. E aí se encontrou que no Partido dos Trabalhadores, que é o partido do atual presidente Lula, tem 22.600 no Amazonas. Agora é engraçado isso, porque apesar desse número grande de filiados, o PT não é um partido grande dentro das casas legislativas. Na Câmara, por exemplo, tem só o Sassá da Construção, o vereador Sassá da Construção. Lá na Assembleia, o único petista é Sinésio Campos. A gente não tem nenhum petista na Câmara dos Deputados ou no Senado. Então, assim, eles são muitos, tem o presidente, mas não ganha esse destaque. A coisa não vai pra frente, assim, no PT. Aqui no Amazonas, quem sabe mais pra frente. Até porque o PT, dentro dele, tem vários PTs, né? Tem várias frentes ali, pelo menos dá pra dividir em 4 grupos. Então, o PT não tá unido entre ele, mas 4. É um número grande. A gente pode ver isso quando... É rachadíssimo quando a gente pode ver isso na filiação de Carlos Almeida Filho. Quando ele chega, tem uma parte do PT que acha bacana e outra parte que diz não, ele quase não entra, quase não é filiado, mas enfim, foi filiado. Logo na sequência, depois do PT, vem o Republicanos, que é um partido ligado à Igreja Universal, que mantém uma relação também com a Igreja Evangélica Assembleia de Deus e fica atrás com 21.200 filiados. Então não é uma distância tão grande assim. Depois vem outro partido de esquerda, que é o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, com 19.160 filiações. Aí lá na ponta, aqueles que têm menos pessoas, tem o PCO, PSTU, Novo. Vamos lembrar que Novo está com nova direção, né? Com a Maria do Carmo Zefair. E aí a gente pode ter alguma mudança, esse Partido Novo pode crescer. A gente sabe que os tucanos deixaram aí o partido, deixaram o PSDB, pode ser que se filiem ali. Enfim, pode haver aí alguma novidade no Novo. É um desafio gigante, é um partido bem pequeno, mas pode ser. Tem a rede também, PCB, e é isso. Cid, Carlão. E Blink, procede a informação de que o prefeito de Borba, Simão Peixoto, pagou fiança de R$100 mil e deixou a cadeia, é isso mesmo? É isso mesmo. A gente chegou a falar disso na sexta-feira, que havia essa possibilidade. Então ele foi solto no domingo, pagou a fiança de R$105.600, que equivale ali mais ou menos a 80 salários mínimos. De acordo com a TV A Crítica, ele foi solto na tarde de domingo, estava no primeiro DIP, mas ele não estava usando a tal da tornozeleira, o que foi uma condição colocada pelo juiz federal Marlon Souza. Além do uso da tornozeleira, ele também fica sem poder frequentar nenhum órgão público, não pode ir à prefeitura de Borba. Ele se mantém afastado por 180 dias. E também não tem acesso aos bens. Ele tem direito a receber até 40 salários mínimos, o que é um valor bem ok, né? Bem ok mesmo. Ótimo. Ele tá passando essa dificuldade aí. Esse perrengue. Aí só lembrando, né, que além do prefeito, também a primeira-dama está sendo investigada, que é a Aldine Mirella de Souza. E a cunhada do prefeito, do prefeito, ele estava afastado, mas ainda é prefeito, Aldonira Rolim de Assis, as sobrinhas Keliane de Assis Lima e Keline de Assis Lima, o enteado, enfim, a coisa é em família, gente. Sim. Tem uma galera aí nessa operação. Aí, para finalizar, eu queria falar sobre Maués, porque 2024 tá bem aí, já tá por aqui entre nós, mas a dentista Marceli Veras tá liderando com folga a corrida para a prefeitura lá de Maués, segundo o Instituto Axion. Ela tem 51% dos votos se a eleição fosse agora. É um número, né? É um número. Contra 21% de Mazine Leite, candidato do prefeito Júnior Leite, que já não pode mais tentar a reeleição porque já está no segundo mandato. O terceiro colocado da pesquisa é Alfredo Almeida, com 12,1%.
E no quarto lugar aparece Ana Júlia com 6,6. Acredito que se ela for eleita, se a coisa se mantiver dessa forma, vai ser a primeira mulher prefeita de Maués, viu? Olha que bacana. Boa. É isso. Faço votos que ela ganhe. Valeu, Cíntia Blink. Obrigada, até amanhã. Até amanhã. Agora, 6h55, você no melhor Mix do Brasil. Mix. 18 horas. Esporte. Vamos lá então falar de esporte. Cid Soares na área. Cid, o Amazonas Futebol Clube foi derrotado no peito, hein? Foi derrotado hoje pelo Rio de Janeiro, é isso? Como é que é? O que aconteceu com Onça Pintadas? Pois é, olha... Em Volta Redonda, Volta Redonda e Amazonas. Se enfrentaram hoje. O jogo começou 3 horas da tarde, horário daqui de Manaus, lá no estádio Raulino de Oliveira. Partida válida aí pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O primeiro tempo, pra você ter uma ideia, encerrou com Volta Redonda vencendo por 3-1. Já estava ruim. Aí no segundo tempo piorou. O placar subiu para 5-1. E eu rezando para que acabasse o jogo. O Amazonas, que perdeu a sua primeira posição no campeonato pela Série C, poderia ter recuperado hoje, mas deu ruim, né? Então, é isso. E ontem à tarde, em partida válida pela 13ª rodada da Série D, Campeonato Brasileiro, o Nacional venceu o Tuna, do Pará, por 2-1 na Colina. Com a vitória, o Nacional chegou a 27 pontos e finaliza a rodada na liderança do Grupo 1, e já o Tuna estacionou nos 25 pontos e assumiu a vice-liderança. Ontem ainda o encerramento aí da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, com jogos importantes. O Cruzeiro e o Curitiba acabou aí em 0-0, nem vou falar. Fortaleza e Cuiabá na Arena Castelão. Cuiabá tirou a invencibilidade do Fortaleza em casa, com a reação do Fortaleza no segundo tempo, porém esbarrou na retranca dos cuiabanos e saiu derrotado mesmo. Fluminense e Flamengo, jogo com muita emoção e polêmica. No clássico carioca da rodada lá no Maracanã, teve 11 cartões amarelos, 1 vermelho distribuídos aí também no jogo, né? No segundo tempo, o Fluminense abriu o placar com John Arias, que foi anulado após ser constatado pelo VAR uma falta de André no começo da jogada. Só que o Flamengo também teve um gol anulado, que foi do Gabriel Barbosa, acertou um lindo chute fora da área. Entretanto, foi constatado novamente pelo VAR uma falta no início da jogada e deu ruim também para isso. Pois é, falar nisso, olha, o São Paulo ganhou de 4-1 do Santos no Morumbi, com São Paulo superior ao alvinegro paiano e do começo ao fim. Fez os 2 primeiros gols com Caleri aos 22 minutos e aos 46. Na segunda etapa, o Santos não conseguiu chegar com perigo e levou mais 2 gols. Amigo, o negócio estava feio ontem. Olha, Internacional 0-0 lá no Beira Rio. Não saiu do placar. Atlético Paranaense 2, Bahia 0. Vitória do Furacão na Liga Arena, em partida onde foi claramente superior. Sábado, Vasco da Gama já anunciou o argentino Ramon Dias. Vascão. 63 anos aí como novo técnico, com uma demora de 22 dias para anunciar isso. Seu novo comandante, o que deixou a torcida nervosíssima, ninguém sabia mais o que fazer, já estava angustiado, pensei que já ia ter quebra-quebra de novo, enfim, o nervosismo geral, né? E hoje a seleção brasileira feminina fez um jogo treino com a seleção masculina sub-15 no estado australiano de Queensland. A partida aconteceu em Gold Coast, na Austrália, e com os titulares do time feminino, o jogo ficou em 0-0. Aí, lá pelas tantas, né, fizeram algumas trocas. A técnica Pia Sunhara, onde colocou aí jogadores reservas, e os garotos de Queensland finalmente venceram a seleção por 3-1. Significa que as nossas meninas são duras mesmo. Legal. Mais uma para a série de placares absurdos, Carlão. Sim. O Sassuolo começou a pré-temporada fazendo 22-0. Pode acreditar. Isso foi um amistoso contra o Real Vicenza na Itália e teve gol brasileiro, tá? Mateuzinho fez o 10º gol. Lá no meio e tal. Para encerrar. Dá tempo? Valeu, 6h59. Mix. Muito bem, vamos direto agora para o nosso Editorial 18 horas. Com você, Carlão. Editorial 18 horas. A cada 4 horas, uma mulher é vítima de violência no Brasil. Em 2022, foram mais de 2.400 casos registrados. Quase 500 casos foram feminicídios. Ou seja, cada dia, ao menos uma mulher foi assassinada no Brasil apenas por ser mulher. Os dados são da Rede de Observatórios da Segurança e foram revelados hoje no primeiro Encontro Nacional das Casas da Mulher Brasileira
em Brasília. O Brasil ainda é um país perigoso para as mulheres e essa situação precisa mudar o mais rápido possível. E isso depende que os órgãos de polícia e justiça sejam implacáveis com os criminosos, punindo com todo o rigor da lei os que cometem violência e matam as mulheres no país. 18 horas. 7 em ponto, Cid, boa noite. Boa noite e até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.